queremos que o Senhor se mova através de nós. Ah, Senhor Jesus, nós estamos aqui dispostos e disponíveis, Senhor. Que não seja apenas mais uma noite comum, que não seja apenas mais uma quarta-feira, Pai. Que nós não usemos na Tua palavra, que nós não usemos nessas poucas horas, Pai, como escape na nossa vida, mas que nós carreguemos o Teu amor e a Tua palavra no nosso cotidiano. Que aqui nessa noite, Pai, seja apenas o transbordar de uma vida que nós carregamos em santidade, Senhor Jesus. Ah, Paizinho, obrigada. Obrigada por nos permitir estar aqui nessa noite. Nós já podemos sentir o Teu amor, nós já podemos sentir a Tua presença, Pai. Ah, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és desejável. A Tua presença é apalpável entre nós, Pai. Que nós sejamos instrumentos, que nós sejamos como as flechas, Pai, em Tuas mãos, lançadas no coração daqueles que tanto precisam. Que cada um que atravessar essa porta aqui hoje, Pai, seja alcançado por um abraço transformador. Que todos aqueles que passam aqui na frente dessa igreja, Senhor Jesus, não sejam atraídos por uma placa, não sejam atraídos por um sorriso bonito, mas que sejam atraídos, Pai, pela Tua presença. Nós não queremos limitar a Tua presença a essas quatro paredes. Transborda, Pai, nessas ruas. Transborda no Nilo Bittencourt, Senhor Jesus. Nós não queremos limitar aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações. Que nós não sejamos egoístas, Pai, mas que nós sejamos transbordantes. Que nós sejamos conscientes daquilo que o Senhor nos manda fazer, Senhor Jesus. Nós repreendemos agora todo espírito de vergonha. Nós repreendemos agora todo espírito contrário. Nós abençoamos aqueles que ainda estão vindo. Nós abençoamos aqueles que infelizmente não vão poder vir, Pai. Mas que o Senhor alcance essas vidas. Visita cada um esta noite de uma forma especial, Senhor Jesus. Visita cada um, Pai. Alcança os nossos corações, que nós sejamos inconformados, Pai, inconformados com a vida que nós levamos. Nós queremos ser inconformados, Senhor Jesus, com a vida que nós levamos. Não nos permita, Pai, cair na mornidão, Senhor Jesus. Reacende a chama daqueles que não sabem, Senhor, do Teu amor. Reacende a chama nos corações daqueles que estão esfriando. Gera dentro do nosso interior mais fome. Gera dentro do nosso interior mais sede de Ti, da Tua palavra, Pai. Nós não estamos aqui para que os homens vejam o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui por aplausos. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para ser vistos por homens. Mas nós estamos aqui porque Tu tens sido maravilhoso conosco, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nós não tomamos para nós, Senhor Jesus. Nós te entregamos o culto dessa noite. Nós te entregamos os ministros da palavra. Nós te entregamos os ministros de louvor, os ministros de dança, Senhor Jesus. Que o Senhor flua através deles, Pai. Ah, Senhor Jesus, Tu és tão maravilhoso, Pai. Tu és tão maravilhoso. Palavras não são suficientes para expressar o quanto Tu és conosco, Senhor Jesus. Nós sabemos que nós não somos merecedores, Pai, mas alcança-nos, Senhor, com a Tua glória. Torna, Pai, a Tua presença aqui palpável. Que não seja apenas uma noite ordinária, mas que seja uma noite extraordinária em Ti. Que nós possamos mergulhar mais. Que nós possamos, Senhor Jesus, tirar os pés do fundo e apenas confiar em Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por tanto. Tu tens sido tão bom para nós, Senhor Jesus.
diferente. Graças a Deus somos livres. Traz elas mais para cá, pastor. Nós queremos convidar os irmãos para vir aqui à frente. Nós vamos começar um período de oração. Irmãos, nada disso aqui é combinado. Amém? Nada é combinado. Continue orando, preciosas. Continue orando. Nós queremos te convidar para vir aqui à frente. Nós queremos orar contigo e por você também e com você. Vem, Su, pode vir, vem, Márcia. Oh, Jesus. Vem, junta aqui com elas, vem, pode vir. Pode vir, a gente coloca as mulheres para cá e os homens aqui. Obrigado, Jesus. Quer ir, princesa? Pode ir também. Pode ir. Os visitantes também são bem-vindos. Vem, vamos orar juntos, vem. Bem, irmãos, o momento é propício e a quantidade é exatamente aquela que o Espírito Santo moveu para estarmos reunidos. Oh, doce Jesus, doce Jesus, doce Jesus. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Pode dar as mãos, fique à vontade. Já começa a queimar, irmão. Começa a queimar, começa a queimar. Começa a queimar. E o Espírito Santo nos direcionou para este momento de oração. E eu quero dizer um negócio. A dose de domingo foi para domingo. Hoje é a dose de quarta-feira. O que Deus derramou em domingo foi para o domingo. O que Deus derramou segunda no devocional, ontem no devocional, foi para aquele dia, mas hoje o Senhor tem uma porção para nós. A Bíblia, quando nos fala de Jesus Cristo, ela nos fala em fresh oil, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. Então o alvo de nossa oração, homens e mulheres de Deus, é esse, que a porção do óleo do Senhor venha sobre nós esta noite. Que a porção do óleo fresco venha sobre nós esta noite. Que ela venha nos preparar para que possamos ser incendiados pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Querido Deus, nós apresentamos diante de Ti esta celebração ao Teu nome. Nós apresentamos diante de Ti este encontro de oração, essa reunião em Teu nome. Nós apresentamos cada vida aqui, Senhor. Nós apresentamos cada irmão, cada jovem, cada adolescente, cada ancião. E nossa oração é que Tu faça a Sua vontade. Tudo que nós queremos é o Seu toque esta noite. Nós queremos o fresh oil. Como Dan fala, Senhor, fresh oil. Como Dan tem falado, Senhor, fresh oil, fresh oil. Nós queremos um óleo fresco para esta noite. Nós queremos a Tua unção para esta noite. Nós queremos uma porção do vinho novo que Tu tens para nós esta noite. E nós não saímos daqui, Senhor, sem que o Senhor nos toque. Nós não saímos daqui, Senhor, sem que recebamos o que viemos buscar, que é a Tua porção, o Teu toque, o Teu mover. Sim, a Tua porção, o Teu toque, o Teu mover. Ah, Paizinho, vem e nos toca, vem e nos toca. Cumpre a Sua vontade, traz a resposta para o coração que está aflito, precisando de uma resposta. Traz o consolo para o coração que está aflito, precisando de um consolo. Traz direcionamento para o coração que está aflito, perdido, precisando de uma palavra, de uma confirmação. Tu és o Deus que fala, então fala em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que se relaciona, Tu és o Deus que tem prazer sim em se comunicar e na intimidade que temos contigo. Então, Holy Spirit, move, move, Holy Spirit, move, move, move. Sim, Pai. Tua presença, Senhor Deus. Nós entramos, Senhor, na Tua presença, Pai.
Ti, Jesus, nessa noite. Que nossos olhos postos em Ti nessa noite. Sim, Deus. Flua sobre nós o Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito. Desça sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Haja uma liberdade, uma fluência, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor. Resplandeça, Senhor, a Tua luz sobre nós. A Tua luz sobre nós. A Tua luz sobre nós. Resplandeça, Senhor, a Tua luz sobre nós, a Tua glória sobre nós. Libera, Senhor, sobre meus irmãos uma porção maior, uma medida maior, Senhor, a Tua
Eu vejo alguns ouvidos ainda bloqueados, Senhor.
Aviva cada filho teu, Senhor, que está nesse lugar. Senhor, que eles não olhem para o homem nenhum, Senhor, que eles só olhem para a tua glória. Eles só olhem para aquilo que tu tens no céu preparado para eles esta noite. Olha assim como tu tens ministrado aos nossos corações, Pai. Ministra sobre cada filho teu, cada filha teu nesse lugar, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva o entendimento, Senhor, da tua glória. Ei, leva nós, Senhor, mais perto de ti, Deus. Oh, mais perto de ti, Senhor. Para que nós possamos ver, Senhor, a plenitude daquilo que tu tens para nós essa noite. Oh, Ramanda, Cana, Evangelho, que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor. Senhor, que a nossa oração, Senhor, quer todo junto, quer todo o céu de pronto, Senhor, que a tua santidade invada esse lugar, que a tua santidade invada esse lugar de uma maneira sobrenatural, que nós sejamos tocados, Senhor, que nós não suportamos o peso da tua glória, Senhor, que nós possamos cair de joelhos, Senhor, e declarar que só existe um Deus na nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, aquele que já fez por nós, aquele que já carregou sobre si todos os nossos fardos, todas as nossas doenças, todas as nossas iniquidades, todas as nossas opressões. O Senhor já levou sobre si naquele madeiro. Por isso, Senhor, essa noite, Pai. Oh, essa noite, Pai, sim. Essa noite que se chama agora, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz fluir no ventre dos teus filhos água viva. Uma água que vai santificar, que vai curar, que vai tratar, Senhor, essa noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Faz através de nós, mas primeiro faz em nós, Senhor, para que nós possamos ser curados. Só assim poderemos tratar as outras pessoas, Pai. Curar as outras pessoas através da tua glória, Pai. Ah, Deus, nos deixe justificar da mesma maneira, Senhor. Invada, Senhor, esse ambiente com tudo que tu tens, Senhor, com todos os teus anjos, Senhor. Oh, guarda, Senhor, a esquerda, a direita, o fundo, a frente desse ambiente, Senhor. Para que os vizinhos, Senhor, sintam o poder da tua glória através desse lugar. Que essa rua que passa na nossa frente, essa avenida, seja cheia, Senhor, do teu poder através desse lugar. Assim como começou na Rua Azusa, Senhor. Faz nesse ambiente, Pai. Faz nesse ambiente que nós ficamos aqui dia e noite te adorando, Senhor, te buscando. E nós não temos nem fome, nem sede, nem vontade de dormir, Senhor, a não ser buscar aquilo que é eterno sobre nossas vidas. Por isso, essa noite, Senhor, nós te pedimos, Pai, como sacerdote dessa casa, Senhor, como homens de Deus dessa casa, Senhor, nós te pedimos, Pai. E nós oramos, Senhor, para que tu derrame cada vez mais, Senhor. Derrame cada vez mais, Senhor, nesse ambiente, Senhor. Nesse ambiente de glória, Senhor. Oh,
maravilhoso de Deus. Que ambiente de intimidade com o Senhor, um ambiente gostoso de adoração. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Acho que essa noite, a noite que nós tivemos aqui, foi uma noite muito de devoção mesmo, sabe? Assim, foi bem profético aqui, quando o profeta Amor, o pastor dele, entenderam no seu espírito de terem um momento de oração antes do culto. Particularmente eu confesso que hoje, pelo menos na nossa casa, o dia foi um pouquinho pesado, assim, aquele peso mesmo, sabe? Ontem eu e a minha esposa passamos mal, tivemos febre no corpo, a gente foi para o hospital juntos. A enfermeira até brincou assim, na saúde na doença, na saúde na doença. E aí quando nós chegamos em casa, descansar, por volta das 9 um pouquinho, o pastor David mandou mensagem, já estava descansando. Aí a Roberta me acordou, rindo pra caramba, eu falei, o que tá rindo? Ela na mensagem do pastor David. Aí eu, né? Aí nós acordamos hoje, aquele dia assim pesado, e eu, em espírito de oração, ainda não tinha uma palavra. Deus me deu uma palavra, eu tinha uma correria, e daí por volta das 4 da tarde, Miguelzinho começou a ter febre. Eu olhei, esse o Pincher tá furioso. Mas a oração é mais forte. A oração do crente é mais forte do que todo ataque de Satanás. E nós estamos aqui, a Roberta ficou em casa cuidando do Miguelzinho, junto com o pai e com a mãe. Mas está aqui a minha princesa, a minha maninha. Para quem não sabe, meu sonho desde criança era ter uma irmã. Eu sempre falava assim, mãe, me dá uma irmã, eu quero uma irmã. Eu falava uma irmã. E aí, 12 anos depois, veio essa princesa, minha irmã. Eu agradeço ao Senhor pela vida dela. Mas, vamos para a palavra. Irmãos, eu não sei, hoje eu estou bem tranquilo assim, sempre com muito temor, mas eu estou bem tranquilo. Você vai estar assim, você tem um esboço? Não tenho esboço. De novo. Meu notebook essa semana queimou e eu fico, meu Deus, é o Pincher. Mas eu estou tranquilo, confiando no Senhor, crendo que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Nós sabemos que nós acabamos de sair do aniversário da igreja e nós saímos de 3 dias muito intensos na presença de Deus. Quantos concordam com isso? O que nós vivemos aqui nesses 3 dias foi algo muito extraordinário. Eu creio que cada um provavelmente tenha recebido algo da parte do Senhor. Quando nós olhamos, de repente nós perguntamos, isso é fruto de quê? Isso é fruto de dias, de semanas, que nós tiramos e consagramos ao Senhor para que esses 3 dias fossem carregados com a presença do Senhor. Eu tenho certeza que todos os pastores, todo o corpo de liderança, assim como todos os irmãos, estiveram orando para que a glória do Senhor viesse dentro desses 3 dias. E ela veio. E a glória do Senhor foi real nesse lugar durante esses 3 dias. Mas a pergunta que fica é, e agora? Depois que se passaram esses 3 dias? Quantos ainda têm sede e fome? Quando nós éramos de uma outra igreja, não era aqui na nossa cidade, mas uma igreja mais tradicional, onde nós tínhamos congressos
todo tipo de congresso. Eu me lembro que era sempre feito igual foi feito aqui, na semana ou alguns dias antes que antecedesse esse congresso. Eu lembro que nós subíamos aos montes para orar. Eu lembro do palitinho aceso lá no monte. E eu me lembro que quando chegava nos dias do congresso, irmão, o fogo descia. Era a glória do Senhor, era a presença de Deus. E de novo, depois dos dias do congresso, como é que ficavam os cultos? E nada contra, irmão, era o costume da igreja. Mas eu lembro que passados esses dias, os cultos voltavam ao mesmo lugar como se nada tivesse acontecido. Nós tínhamos uns dias da pancada do Espírito Santo, a glória de Deus descendo. Eu lembro de vidas sendo quebrantadas, almas sendo salvas. Mas quando passavam aqueles dias, nós adentrávamos a um culto de terça-feira, um culto de quinta-feira, e nós tínhamos culto como de dias normais, se assim eu posso dizer. Porque a gente não podia nem, acho que certo não é nem falar assim, de dias normais. E aí eu pergunto, o que fazer depois de dias tão extraordinários do Senhor? Sabe de uma coisa? A mesma fé, ou com a mesma fé, com o mesmo peso de oração, com a mesma garra que eu vou no meu lugar no secreto, para que nos dias de um congresso, ou nos dias de um aniversário da igreja, ou nos dias de uma convenção, a presença do Senhor venha, irmão, é a mesma preparação que eu tenho que ter para que nos dias de culto normal, de culto de quarta, de culto de domingo, venha. Aleluia! E o tema da mensagem de hoje é: nós carregamos o fogo, ou nós temos o fogo não pelo que vemos, mas pelo que vivemos. Por que disso, Rian? Porque eu não vejo problema de nós termos acesso ao fogo pelo que vemos. Como assim? Nós entramos nesse lugar, nós entramos nesse templo. Nós venhamos aqui, a gente chega aqui na frente, igual a gente começou antes do culto, e a gente começa a orar. Porque a gente crê que o poder da oração atrai a presença do Senhor. Nós oramos e nós conseguimos atrair a presença do Senhor. E aí o fogo vem. E aí de repente eu estou num dia mais morninho. E aí eu estou vendo o fogo e aquele fogo me atrai. E eu vou e adentro esse lugar de fogo. Esse é o fogo que eu vejo. Só que quando acaba aqui todo esse movimento, irmão, eu estou falando movimento, mas o movimento é santo, tá? Quando acaba todo esse movimento, a gente entra num lugar de multidão até mesmo aqui dentro. Você já percebeu que muitas vezes dentro da igreja, até mesmo isso acontece dentro da nossa, irmão, não é por mal, tá? A gente está, é cultura. Às vezes a gente tem aquele momento de xarabacatararará, e aí daqui a pouco, quando a gente vê a gente, você, normal, pode acontecer. Por que será? Porque provavelmente esse fogo que nós atraímos foi baseado naquilo que nós vemos, ou seja, baseado no ambiente que a gente entrou aqui. E conforme esse ambiente ele voltou ao normal, a gente também voltou ao normal. Só que o fogo pelo que nós vivemos, ele é totalmente diferente. Porque diferente daquilo que a gente vê, a gente vive. Irmão, e quando a gente vive, não importa o lugar, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, seja no meu trabalho, seja dentro da igreja, seja na minha escola, seja dentro da igreja, seja no mercado, seja dentro da igreja, seja no hospital, seja dentro da igreja, seja fora, a presença de Deus vai estar lá e nós sentimos o fogo da presença de Deus dentro de nós. Mas isso é fruto de quê? Fruto daquilo que nós vivemos. E não dentro da igreja, mas sim
adentrarmos no nosso quarto e nós orávamos ao nosso Pai em secreto. E o nosso Pai que nos víssemos em secreto, Ele nos recompensaria em público. Agora vamos trazer esse aspecto para o aspecto de igreja, não para o aspecto íntimo de você. Imagine só, a igreja como pessoa, eu, você, nós igreja, eu como pessoa, eu, você. Nós adentramos cada um no nosso quarto, nós começamos a orar em secreto, e a gente começa a buscar em secreto, e aí quando chega aqui no culto, a recompensa em público, a glória do Senhor manifesta. Porque vai muito mais do que uma busca para 3 dias de festa. Levítico 6, 12 e 13 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, agora, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Vou repetir. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fruto de quê? Fruto de constância. Agora eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler do verso 1 até o verso 12, que diz assim: e depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram as águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Irmão, não dorme não, tá? Fica comigo, por favor. Sei que eu estou bem paradinho, bem calmo, mas não dorme não, irmão. Fica aqui. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa até o sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito, a partir de agora. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Preste atenção nisso, tá, irmão, por favor. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Primeiro, águas que davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e do outro lado, de um e do outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem, estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até Englaim. E haverá lugar para estender as redes do seu peixe, segundo a sua espécie. Será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá na sua folha, nem acabará no seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Vamos lá. Vou fazer um resumo aqui do texto, porque o livro de Ezequiel é um livro um pouquinho
principalmente esse verso 47 aqui, ele é um verso que, para ser entendido, na verdade, ele precisa ser dividido em algumas partes, porque cada parte está falando sobre uma profecia, sobre algo específico. Mas, dentro da visão aqui, o profeta aqui ele vai falar sobre, ele tem uma visão sobre o novo tempo. Essa visão ela é vista ali desde dos capítulos 40 ao 48, e depois de descrever as medidas, funções e sacerdotes, Ezequiel tem uma visão, ou seja, um rio que nasce do templo e se espalha trazendo vida, que é o que a gente acabou de ler aqui. O profeta vê a água saindo do templo, primeiro um filete, depois aumentando até se tornar um rio profundo que ninguém podia atravessar. Esse rio corre para o leste até chegar ao Mar Morto, e quando entra nele, as águas salgadas se tornam doces, cheias de peixe e vida. Ao longo do rio crescem árvores com folhas que não murcham e frutos que não faltam, usados para alimento e cura. Aí aqui dos versos 13 ao 23 que eu não li, o texto vai falar sobre a divisão das terras, onde os estrangeiros naquela época eles não tinham direito a possuir terras em Israel, e Ezequiel profetiza sobre esse direito de igualdade, e esse direito, traduzindo para os dias de hoje, fala sobre, ele vai retratar sobre a profecia de que o acesso ao reino de Deus é para todos, tá? E agora a gente volta aqui para a palavra que eu falei. Deixa eu até fechar aqui. Você viu que o texto que eu li, ele vai falar sobre etapas do rio. Vamos trazer para o dia de hoje. Deixa eu lembrar algo aqui. Uma vez, quando nós ainda não era dessa congregação, uns dias antes de um retiro, eu tive um sonho. E nesse sonho eu me lembro que nós estávamos em uma piscina. E eu lembro de ver alguns homens de Deus. Essa piscina ela tinha a parte rasa e a parte funda. E eu lembro de ver alguns homens de Deus na parte funda dessa piscina. E eu me lembro que nesse sonho eu queria acessar a parte funda. Eu estava no raso. Só que eu tinha medo de acessar essa parte funda dessa piscina. Mas eu queria ir para lá. E no sonho eu me lembro que um pastor muito bonito, um pastor assim meio alto, um pastor meio doido, um pastor assim que chapa, irmão, o pastor David. Nesse sonho especificamente, o pastor David, ele pegava na minha mão e ele me fazia a seguinte pergunta: você quer ir para o mais fundo? E o pastor David me levava para esse lugar mais fundo, onde eu tinha medo de acessar essas águas profundas. E dias depois, nós estávamos em um retiro de homens. Irmão, a glória caindo. O pastor David pegou na minha mão. E o pastor David me dizia assim: você quer pular? Irmão, eu não sei que altura eu pulava naquele retiro, mas eu pulei. Deixa eu parar até aqui. Eu lembro que teve uma época, você já vai entender por que eu parei. Teve um dia, ou alguns dias, o pastor Jonathan me discipulava. E toda vez que eu entrava num lugar de presença, assim, que o Espírito Santo me tomava, o pastor Jonathan ele vinha até mim e falava assim: eu não entendo, Rian. Quando eu olho para ti, eu vejo que tu flui até um lugar. Mas quando chega a um determinado lugar, parece que tem um teto sobre você que não rompe, cara. O que está acontecendo? Agora a gente volta lá, a gente volta lá no retiro. Ele falava assim: tu vai pular. Irmão, eu pulava. Mas eu pulava. Eu não sei que altura eu pulava. Eu só sei que depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo.
teto se rompeu. E sabe aquele lugar que eu tinha medo de acessar, esse lugar de profundidade, esse lugar onde era uma piscina? Irmão, eu mergulhei para lá. Não custa. Só que alguns dias atrás eu falava sobre estação. Estações vão e novas estações chegam. Ah, meu Deus. Aquilo que antes era uma piscina. Deixa eu falar para você. Você não está mais diante de uma piscina. Nós estamos diante de um rio. Nós estamos diante de um rio. Nós acabamos de ler que o profeta vinha adentrando. E as águas começavam por tornozelo. Aí você acha que você entra no ministério, é igual avião decolar, né? Não. A profeta falava assim: águas que dão no tornozelo. Ó, o que a vida de oração faz? Aí o profeta falava assim, e a gente ia um pouco mais profundo. Jesus. Águas que dão no joelho. Aí o profeta falava assim, agora é um pouco mais fundo. Águas que dão no lombo. O profeta falava assim, chega um momento que no rio essas águas só podiam se passar a nado. Deixa eu traduzir isso para você. Ah, irmão, você não sabe a vontade que eu dou de fora. A vida na presença do Senhor, assim como a vida ministerial, ela não é sumida, irmão, não. Se você acha que quando você adentra esse lugar e você fala assim, agora meu ministério iniciou, agora eu vou aparecer. Você sabe que é sua responsabilidade. Ou se você é um homem, uma mulher de Deus, você sabe que a sua responsabilidade é estar a um lugar de jejum, a um lugar de oração e a um lugar de busca ao Senhor, não é? Isso nem é algo que eu precisava falar com você. Mas você vai começar a ter a revelação de que o ministério não é feito de subida, sim de descida. Eu falei com a pastora Kelly, pastora, a gente brincou aqui. Depois da ordenação, eu falei assim, pastora Kelly, agora é só declínio. Mas não é algo ruim, não. Por que declínio? Porque quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais intimidade eu tenho com o meu Pai, mais eu tenho a revelação de que o meu lugar não é subindo, o meu lugar é descendo. E descendo em que lugar, irmão? Descendo ao rio do Senhor. Porque se nós queremos ser
ser usados por Ele, nós temos que entender que nós vamos ser usados por Ele, não nós vamos usar ao Senhor. E quanto mais eu sou usado ao Senhor, mais eu entendo que não sou eu quem aparece, mas é Ele quem aparece, e que eu sou apenas um instrumento dele. Falei aqui para uma vida de ministério. Mas agora eu quero falar para você. Você tem ministério, você tem que crer nisso. Se você ainda está na fase de acreditar que a sua vida é uma vida de devoção, eu vou falar para você não. E quando você adentrar nessa vida de devoção, você vai entender que você também tem ministério e que você também foi chamado. Esses dias a minha irmã me perguntou. É dedicada, ela estava também. Esses dias ela me perguntou: Maninho, como é que eu faço para desenvolver, para ter constância? Eu falei assim: você já falou a palavra certa, é ter constância. Irmão, você não consegue ler 2 capítulos por dia? Começa lendo. Você não consegue ler um capítulo por dia? Vamos ler um versículo por dia. Por quê? Porque começa assim, ó. Águas que dão montanhas, águas que dão nos rios, águas que dão nos rios. De pouquinho em pouquinho, irmão, você vai começar a adentrar nesse lugar do rio do Senhor. De pouquinho em pouquinho, porque dá medo quando a gente fala assim, é um rio. Até para entrar no rio você precisa começar entrando pela beirada. É de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho. Mas vai chegar um momento que você vai adentrar nesse lugar do rio do Senhor, na profundidade do Senhor. Você sabe que rio tem correnteza, né? Que a correnteza do Espírito Santo vai te levar. Aí você vai começar a dizer assim, ó, eu não quero nem saber mais, porque a partir de agora a minha vida não é mais conduzida por mim. Porque eu adentrei no rio do Senhor. E agora o rio do Senhor é quem me conduz. E antes a minha vida que não tinha uma direção, porque eu tentava fazer e não conseguia. Agora eu entrei no rio do Senhor. E Ele me deu uma direção. Antes eu não sabia qual era o meu futuro. Mas eu adentrei ao rio do Senhor. E agora eu tenho uma direção. Antes eu andava perdido e não sabia se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda. Mas um dia eu escolhi adentrar ao rio do Senhor. E agora eu tenho uma direção. Como eu amo meu papai. Como eu amo a Cristo, como eu amo meu melhor amigo.
que vai ser do meu futuro? Até hoje. Até hoje você andou se perguntando: o que Deus quer de mim? Até hoje. Mas a partir de hoje, você vai entrar lá no teu lugar de secreto, lá no teu quartinho. Você vai começar a adentrar no rio do Senhor. Porque quando nós adentramos no rio do Senhor, antes aquilo que não tinha uma resposta, a partir do momento que nós adentramos a esse rio, a resposta vem. Agora voltando para o começo, onde eu falei. E depois dos 3 dias de ano, se você entender isso que eu estou dizendo aqui, isso eu estou falando para as tuas direções da tua vida. Mas se você praticar isso, para buscar as direções da tua vida, você vai começar, porque são níveis, você vai começar a parar de se preocupar com as direções da tua vida. Por quê? Porque você já entrou no rio, agora você tem uma direção. Agora começa a sobrar um pouquinho de tempo, pastor. Aí esse é o tempo agora que eu vou usar para começar a aumentar as minhas expectativas. Para falar assim: Senhor, hoje eu estou cheio de expectativas para o culto dessa noite. Aí você vai acordar de manhã, um dia de quarta-feira você vai falar assim: hoje tem trabalho, mas eu não vejo a hora de eu sair do meu trabalho, e ir para o culto, porque eu estou cheio de expectativas para o que Deus fará nessa noite. Aí sabe aquilo que acontecia, ou que acontece nos 3 dias de festa da... Irmão, não estou falando daqui, estou falando do que acontece. Mas sabe aquilo que acontecia, ou que acontece nos 3 dias de festa? Sabe aquela manifestação gloriosa, aquela loucuragem toda? É isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque todos nós vamos estar em concordância no rio do Senhor. Você imagina que loucura? Pastor, todo mundo se agarrando e o rio levando mais. Aí eu não consigo não falar de Atos, irmão. Eu tenho que ir lá falar de Atos. A Roberta, pastor, toda vez que eu tenho uma questão, me dá uma coisa para a palavra, a Roberta fala assim: fala de Atos. Ela sabe, porque Atos marcou minha vida, irmão. Depois que eu tive essa revelação de Atos, eu não fui mais o mesmo. Porque Atos fala muito sobre perseverança. Aí eu vou ter que falar de Atos. Irmão, lá em Joel é lançada a promessa de Atos. Beleza. Aí, lá em Lucas, Jesus vai falar para a galera ficar em Jerusalém. Olha o rio. Fala, ficai. Quando ele fala ficar, ele não fala fique, ou seja, não é só uma pessoa, são várias pessoas. Igreja, nós. Até que, irmão, até que eu não preciso vir para permanecer, não. Se Deus falou ficai, até que, é porque vai se cumprir. Você não entendeu? Irmão, cadê
expectativas para a glória do Senhor. Aí Jesus fala assim: ficar em Jerusalém até que. Aí continua: do alto sejais revestidos de poder. Aí lá em Atos vai dizer que o pessoal subiu lá para Jerusalém. E eles ficam lá em Jerusalém. Só que a palavra vai dizer que eles ficam lá orando incessantemente. Aí eles oram incessantemente. Aí Atos 2 vai dizer: e de repente, opa, e de repente, mas o de repente só aconteceu porque eles escolheram ficar em oração até que. Aí a gente chega aqui no culto, não fica chateado comigo. A gente chega às vezes 10, 15 minutinhos antes de começar o culto. E às vezes a gente fica papeando. Não fica chateado comigo, não tem problema, você pode fazer. Isso depende das tuas expectativas. Mas aí eu lembro lá de Atos, que os irmãos ficaram orando até aqui. Aí eu entro no culto aqui 10 minutinhos antes, irmão, eu não consigo, eu fico aqui, ó, ali quietinho. Por quê? Porque depois que eu aprendi isso, eu entendi que eu não dependo mais, irmão, de o culto começar no movimento pegando fogo. Porque nas minhas expectativas, ele pode começar como um culto normal, mas as minhas expectativas estão, ele pode começar como um culto normal, mas vai terminar pegando fogo. Porque eu não preciso ver para saber que vai pegar fogo. E é assim que nós fazemos. Depois de 3 dias de festa, depois de 3 dias chapando um pouco, depois de 3 dias endoidando, depois de 3 dias cansado, depois de 3 dias, de repente sem voz, eu entro lá no meu lugar secreto e eu começo quietinho. Senhor, eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que haverá um derramar da tua glória sobre o culto da noite, Senhor. Senhor, eu ainda não vejo, Pai, mas eu tenho certeza, Senhor, que será uma noite de cura. Senhor, eu ainda não vejo, Pai, mas eu tenho certeza que os demônios correrão. Senhor, eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que vidas serão salvas. Senhor, eu não vejo, mas eu tenho certeza que a frieza espiritual irá embora. Senhor, eu não vejo, mas eu tenho certeza que as cadeias das mentes serão quebradas. Agora você imagina todo o corpo de Cristo fazendo isso. Porque para 3 dias de festa funciona. E para os cultos de quarta-feira e domingo também funciona. Agora você imagina todo o corpo da igreja fazendo isso, buscando um avivamento. Irmão, vou voltar. Chapamos, endoidamos 3 dias aqui. Mas eu quero endoidar mais. Porque o derramar na presença de Deus, o que está acabando. O derramar na presença de Deus, ele é gradual na minha vida ao quanto eu me
Uma vez, quando eu entrei em um lugar de jejum e oração, mais duro, irmão, pancada, paulada. Só que eu não estava preparado para esse lugar, para esse propósito quando eu entrei. Esse é o lugar de maturidade que o Senhor vai nos levando. E para isso, irmão, sempre tem pastores, pessoas que possam te instruir. E o que aconteceu? Quando eu entrei nesse lugar muito profundo, uma entrega muito paulada. Só que eu não estava preparado para isso. Porque antes eu precisava me entregar mais no lugar onde eu estava. E eu quis logo ir profundo. Irmão, se você não sabe nadar, você vai se afogar. Só que não é não se afogar, vai se afogar ruim. E o que aconteceu? Eu entrei num lugar de batalha espiritual. Por quê? Porque eu não estava preparado para adentrar naquele lugar. Eu precisava me corrigir em muitas coisas. E aí eu ia dormir, irmão, eu vi um cão na minha frente. E ele olhava para minha cara e ele dava risada. É forte, né? Todo dia, irmão, todo santo dia eu botava um cão na minha frente. Porque eu não estava preparado para esse lugar. Aí, o pastor Jonathan falou para mim: meu filho, se tu quer entrar nessa batalha, tu vai entrar para mim se eu te seguro em tua mão. Eu falei: não, eu sei que eu preciso ir graduar. Aí eu voltei lá. Volta, irmão. E eu entendi. Água nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos. O que é isso, minha? Oração, jejum, santidade. Oração, jejum, santidade. Por quê? Porque eu queria renunciar coisas, mas eu não estava dentro de um lugar de santidade. Por que eu estou falando isso aqui em cima do altar? Porque eu, assim como você, sou homem e sou falho. Aí de novo, oração, jejum e busca de santidade. E aí sim, eu comecei a entrar nesse lugar da profundidade do reino do Senhor. Mas a palavra que define é, e sendo bem coach, só por causa de uma palavra: constância. Constância no seu lugar de intimidade, na busca pelo Senhor. E daí sim, nós viveremos as profundidades do rio de Deus. E daí sim, nós viveremos coisas extraordinárias do Senhor, que não se limitam a 3, 4, 5 dias, mas todos os dias. Aí sim, irmão, Jesus vai te pegar no teu trabalho e tu vai endoidar lá no teu trabalho. Irmão, teve dia de eu ter que ir pro banheiro chorar porque eu não estava aguentando na mesa de trabalho. Teve dia de eu falar assim: Senhor, para um pouco, pelo amor de Deus, senão eu vou dar um grito lá dentro do escritório. Por quê? Constância no lugar de intimidade ao Senhor. Quantos compreenderam essa palavra? Estou parando assim bem calminho, porque a minha intenção não é que a gente termine aqui como louco. Por que, Rian, se tu pregou isso? Porque eu quero que a partir de hoje, nós, eu, você, o corpo de Cristo, nós venhamos adentrar nesse lugar lá no nosso secreto. E aí quando a gente começar a vir para cá, não vai precisar do ministro da palavra te chamar aqui para frente para cuidar. Você já vai chegar chapado na presença de Deus. Mas eu quero muito mesmo que eu e você venhamos nos posicionar nesse lugar e pensar assim:
Deus, ó, bem natural, Deus, se funciona lá nos 3 dias, se funciona para um congresso, se funciona para uma convenção, então eu sei que funciona também para um culto de quarta e para um culto de domingo. Aí a gente fala assim: faz outra vez, Jesus. Faz outra vez, Jesus. Faz outra vez, Jesus. Agora por que, Rian? Eu quero parar. Mas o Espírito Santo está. Eu já vou parar. Porque nunca se trata sobre mim, sobre você. Eu ia parar. Eu ia parar porque esse é o limite. Mas esse é o problema. Nós nos limitamos a nós. Mas isso não é sobre mim, é sobre você. Itajaí tem um pouco mais de 300 mil habitantes. Certo? É isso, pastor? É isso mesmo? 400 mil habitantes. É isso mesmo? E quando eu falo que isso não limita só a mim, só a você, é porque você já está aqui bonitinho dentro do tempo do Senhor. Você já conhece a palavra. 294 mil? Quase 300. Você já conhece a palavra. A igreja está cheia, tá? Tá bonita. Nós não nos preocupamos em encher templo, porque para nós encher um templo onde as pessoas elas vêm e saem vazias, não é a mesma coisa que nada. Só que olha quantas cadeiras estão vazias. Então não limita somente a mim e somente a você. Você vem, você chapa um pouco aqui dentro, você fica doidão. Aí você vai entrar lá no teu lugar de trabalho, onde tem um monte de pecador chato pra caramba que você não suporta. Só que como você já entrou nesse lugar de intimidade, de amor a Cristo, se você já entrou nesse lugar e você tem a revelação de que Cristo te ama, que você ama Cristo, como muitas vezes nós falamos aqui, como eu te amo, Cristo, você vai olhar para aquele irmão lá chato no teu trabalho e vai falar assim: ah, ele é chato, mas como eu amo ele. Aí esses quase 300 mil habitantes que nós temos, olha quanto movimento lá fora agora. Carro passando para lá e para cá. Quantas pessoas com o seu coração vazio, buscando saciar a sua fome, e não sabem como saciar a sua fome, porque eles não sabem do que eles precisam. Mas eu e você sabemos. E aquelas pessoas lá fora, elas estão buscando algo que elas não sabem, mas nós sabemos, e esse algo é Cristo no coração delas. Eu ia acabar aqui. Mas adentrar nesse lugar de intimidade do Senhor fica muito além do que a gente endoidar aqui. É sobre aquelas pessoas que estão lá fora agora. É sobre a prostituta que está lá na rua do Mevão, esperando alguém para buscar ela. É sobre o Marieta que está cheio de enfermo lá esperando ser curado. É sobre as escolas que estão pregando, dizendo que o homossexualismo é normal. Vai muito além de mim e de você. E é por causa disso que nós buscamos sermos íntimos e amigos do Senhor. E a mensagem acaba aqui. Mas antes de acabar, quantos recebem essa palavra no seu coração, sendo bem sincero, irmão?
Você está triste comigo? Eu amo vocês de coração. Peço perdão se algo que eu falei aqui tenha causado um desconforto a você. Mas eu amo vocês. E o Senhor me ensinou a ter amor por aquelas pessoas que estão lá fora também. É isso, gente. Eu amo dar um beijinho nele e cheirar o cabelo, porque ele tem o cheiro do Miguelzinho. Tá com o bebezinho em casa e cheira talquinho, né? Meus irmãos, é o que eu amo nessa casa. Ninguém força nada. A porção que Jesus tem para cada noite. E é muito pontual. Se quiser ficar de pé, nossos avisos e eventos final. É muito pontual porque a gente não pode confundir fogo com movimento. Fogo genuíno, ele gera um movimento, sim. Mas um movimento sem fogo, ele é vazio. E o que Deus trouxe é isso mesmo, é constância. É constância. Tá bom. Domingo a gente continua. Amanhã tem ensaio. Amanhã não tem ensaio. Sexta-feira, toda a congregação tem um compromisso. E não é na igreja. Amém? Onde é que é? Em casa, mesa com Jesus. Você vai se reunir com sua esposa, com seus filhos. Pastor, eu moro sozinho. É com Jesus, não tem problema. Você vai fazer a sua comida normal, seu café, sua janta, seu cuscuz, seu churrasco. O que você costuma fazer na sexta-feira? Você vai trazer para a mesa. Você vai olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, dos filhos dos pais. Você vai pedir perdão por aquilo que tu fez que não fez com que tu fosse parecido com Jesus durante a semana. Vocês vão estudar a Bíblia, nós vamos estudar, vamos compartilhar a palavra, porque nenhuma atividade na igreja deve ser mais importante que a intimidade da família com Jesus, sua intimidade com Jesus. Deus queira um dia que consigamos fazer isso todos os dias, ter esse momento de mesa com a família e com Jesus. Enquanto esse dia não chega, a gente vai exercitando nas sextas, amém? Sábado, tá tudo bem? Não tem nada? Jovens, que horas? 20 horas lá na Beira Rio. Jovens vão manter um tempo lá de comunhão, amém? Qualquer dúvida pode procurar o Fernando e a Bia. Pastor Fernando e pastora Bia agora. Semana que vem, quinta-feira, encontro de mulheres aqui, amém? E sábado que vem é a nossa ação social do Dia das Crianças. Pastor, como que funciona? O propósito de uma igreja numa comunidade nunca é beneficiar um homem. O propósito de uma igreja, segundo a igreja de Atos, é beneficiar a comunidade, primeiramente com a pregação do Evangelho, e segundo, trazendo para aquele lugar uma cultura dos céus. O que nós vamos fazer? Durante a semana que vem, algum dia, nós vamos fazer um raio de uns 2-3 quilômetros e vamos distribuir nas caixas de correios convites para que todas as crianças da região possam vir aqui sábado, possam comer um lanche, um cachorro quente, possam comer frutas, possam brincar com os diversos brinquedos que nós temos e possam ser abençoadas ao final do dia com uma oração, com uma palavra, com um culto infantil, amém?
Você que pode servir um dia junto conosco, tem um grupo lá na igreja, pode se inscrever no WhatsApp que a gente vai distribuir as equipes de segurança para cuidar do pula-pula, da piscina de bolinha, para servir a pipoca, o cachorro quente, os bolos, o suco, amém? Toda mão de obra é bem-vinda para a gente cuidar bem dessas crianças da comunidade, amém? É isso? E domingo que vem, culto. E esse domingo agora, Santa Ceia do Senhor. Pastor, eu não estou congregando em lugar nenhum. Meu irmão, pelo menos vem tomar ceia. A gente não obriga a congregar aqui. Você não fica longe da ceia, não fica longe do corpo de Cristo. Até porque essa igreja aqui, nós não somos a igreja para as ovelhas do MEC. Nós somos a igreja para as ovelhas de Jesus. Todos os pastores, toda a reunião de liderança, a gente conversa sobre isso. Somos pastores de quem? Das ovelhas de Jesus. É isso? Que bom então. Então ora por ela então, meu irmão. Tem alguém enfermo em nosso meio que precisa de cura e quer sair daqui curado? Essa é a nossa identidade. Deus nos chamou para curar. Pastor, vocês não oram por os enfermos para ver? Não. Olha só, nós somos uma igreja bíblica. Nós não vamos orar para ver se vai ser curado. Olha só, Jesus, se você acompanhar, o pessoal ama isso, mas é a Bíblia. Ele nunca disse: vão, orem pelos enfermos para ver se eles vão ser curados. Jesus disse: vão e curem os enfermos, expulsem os demônios. E isso não nos faz avessos contra os médicos, porque nós temos médicos no nosso meio. Isso faz com que compreendamos que nós e a medicina caminhamos para o mesmo lugar. Alguns que não alcançam em fé, caminham com a medicina, até que alcancem em fé. Amém? Se tem alguém com alguma enfermidade, vem até aqui à frente para te ministrar a cura. Minha esposa vai orar para um pedido também de oração que foi chegado aqui. Levante suas mãos e vamos orar comigo sobre a saúde da irmã Ivonete, sobre os enfermos também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te pedimos, Senhor, que vá de encontro, Senhor, à irmã Ivonete, Pai. Toca, Senhor, na coluna dela. Em nome de Jesus, toda inflamação, Senhor, todo músculo que está afetado, tudo, Senhor, que está desalinhado, que o Senhor venha alinhar em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, na cura divina. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor. Mesmo sem nós tocarmos nossas mãos, Senhor, é Tu que faz, é Tu que toca, Pai. Em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Declaramos cura sobre ela. Declaramos coluna perfeita em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e te bendizemos. Nós oramos, Senhor, também pelos enfermos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tocá-los, Senhor, em nome de Jesus. Toda dor, todo desconforto, Senhor, que o Senhor toque e cure em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, alguns irmãos nos perguntam às vezes: pastor, vocês não ministram oferta? Irmãos, a gente é guiado pelo Espírito. A gente não para o culto, o que Deus está fazendo, para falar de dinheiro. Amém? Se Deus mover, Deus quer fazer um ensinamento bíblico acerca dos princípios em relação à administração de Deus. Deus vai mover até numa pregação, num culto, porque o nosso culto aqui não é normal, é anormal. O gasofilácio fica ali, o QR Code fica nas cadeiras, tem um lugarzinho lá para quem às vezes precisa de algum envelope do QR Code. Nós nos movemos assim, amém? Tem dias que Deus move para que seja trazida alguma orientação, tem dias que não. Com a mão como uma coxinha, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo acenda em nossos corações um desejo ardente para estarmos constantes na busca pela intimidade com Jesus, não só nos dias de culto, não só nessas quatro paredes, mas em todos os momentos de nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos em paz, meus irmãos. Shalom.